Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos os nossos amigos e ouvintes. Está começando agora mais um podcast do Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. E como sempre, mais um episódio especial. Acho que todos os nossos convidados são especiais, mas cada convidado traz um conhecimento diferenciado de grande valor para nós. Dessa vez estamos com o nosso convidado Fabiano Perina. 37 anos, engenheiro agrônomo, mestrado e doutorando, fez parte ali do doutorando dele em Delaware, nos Estados Unidos. Atualmente trabalha como fitopatologista na Embrapa, de Luiz Eduardo Magalhães, focado em algodão. Então ele trabalha todo com sistemas de manejos do algodão, também trabalha com outras culturas, não só o algodão. E hoje vamos ter o prazer de conversar com ele, explorar um pouco de todo esse conhecimento. Ele fez trabalhos fantásticos no oeste da Bahia e vai poder passar um pouco para a gente desse conhecimento. Dá um oi para os nossos ouvintes, Fabiano. Olá a todos, olá Péricles, olá Luciano. Para mim é um prazer poder estar aqui e poder contribuir com um pouco do que a gente conhece, da nossa experiência aqui no oeste da Bahia. E gostaria também de já parabenizar vocês, Péricles, Luciano e Marcos também, pela criação desse importante veículo de informação que é o podcast que está na palma da mão. Você pode escutar aonde você estiver. Parabéns, excelente iniciativa e de muita qualidade esse podcast. Parabéns. Opa, nós que agradecemos. E não podia faltar, meu eterno companheiro, tá sempre junto aí em todas as gravações, Luciano. E aí, se apresenta aí para os nossos ouvintes, Luciano. Fala aí, Péricles. Como é que você tá? Tudo bom? Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que vai ser como o Péricles falou, todos os nossos convidados são muito especiais, porque a gente sabe a dificuldade na vida de hoje que nós estamos aí do home office e das reuniões digitais aí, parar um tempo aí para gravar. Muito obrigado, Fabiano, e espero que vocês curtam muito esse episódio. Valeu! Show! Então vamos para começar o episódio. Fabiano, fala aí algumas palavras em poucos minutos. Quem que é o Fabiano Perina? Onde você está trabalhando atualmente? Só para o público te conhecer melhor, antes da gente começar a nossa conversa com mais detalhes. Bom, a Fabiana eu sou, como já foi apresentado, né, da área de doenças de plantas, né, fitopatologia. Então, trabalho há 6 anos na Embrapa Algodão, um pouco mais de 6 anos, e há 6 anos estou na região oeste da Bahia. A gente desenvolve trabalho com ênfase na cultura do algodão, né, e principalmente nas doenças da cultura e do sistema de cultivo, né? A gente não pode olhar a cultura como um fator isolado, mas sim um componente do sistema de produção da região e do país. Então, sou uma pessoa que busca contribuir com a região, a sociedade onde nós estamos inseridos. Então, tenho feito o máximo possível para poder contribuir com a sociedade do oeste da Bahia, com os produtores, com o conhecimento que a gente tem. É um conhecimento pequeno, mas que a gente entende que pode ajudar a evolução da região e do país de uma forma geral. Conhecimento pequeno, olha a modéstia do Fabiano Péricles. Queria ter metade desse conhecimento pequeno que ele tem. Fabiano, conta um pouquinho aí para nós, para os nossos ouvintes, como é que funciona a organização Embrapa, como é que é dividido, igual o Pérez falou assim, o Fabiano é da Embrapa Algodão. Para quem tem, eu acho que muita gente tem, até eu mesmo tenho essa dúvida de como que isso é dividido, como é que são os territórios, como é que vocês focam na pesquisa, como que é essa organização da Embrapa no mundo agrícola? Então, a empresa Embrapa, né, a empresa de pesquisa, nós temos um pouco mais de 40 anos de experiência, né, uma empresa que tem uma experiência muito grande na área de pesquisa no país. Ela é basicamente dividida em unidades, né? Essas unidades são unidades de produto, que são chamadas, e unidades temáticas, né, que trabalham com temas mais abrangentes. Então nós temos, por exemplo, a unidade de produto Embrapa Algodão, né, a qual parte Embrapa Soja, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Trigo,
Então, essas unidades de produto, elas são mais focadas nessa cultura principal. E as unidades, digamos assim, temáticas, elas são mais focadas em problemas mais macro. Então, tem Embrapa Cerrados, né, que são focada em diversos cultivos praticados no cerrado e também até pecuária, a parte de florestas, né? Então, temos Embrapas Hortaliças, que abrange todas as culturas olerícolas. Então, é mais ou menos assim que a Embrapa se organiza, né? Agora, dentro aqui da nossa atribuição, na região oeste, né, parte da Embrapa Algodão, do núcleo do cerrado, ou seja, aquelas pessoas que focam mais nos problemas do cultivo do algodão na região dos cerrados. E a Embrapa Algodão, né, essa unidade a qual faço parte, ela não trabalha somente com algodão, ela também trabalha com outras culturas oleaginosas, como gergelim, amendoim, mamona, até mesmo sisal, que é uma fibra, né, muito utilizada aí, fabricação de cordas, outros utensílios. Então a Embrapa Algodão tem esses outros produtos, né, outras culturas que ela também trabalha ali dentro. É basicamente isso. Show, obrigado. Isso até para nós, né? Até para mim que sempre estava aí com você dentro da Embrapa de Luiz Eduardo, eu tinha um pouco dessa dúvida. E hoje, como que você contou um pouco da nossa história? A gente estava conversando antes de começar a gravação. Você explicou que você formou em agronomia em Lavras, fez mestrado, doutorado e depois você caiu para Embrapa. Isso. E o que eu gostaria de perguntar? Como que está sendo feitas as pesquisas do algodão? Existe algum direcionamento que todas as pesquisas do algodão estão acontecendo hoje no mundo, ou basicamente dentro da Embrapa? Qual que é o direcionamento que vocês estão realizando no estudo da cultura do algodão dentro da Embrapa? Eu posso falar, Péricles, mais para a nossa região de atuação, né, que é onde eu conheço mais profundamente. A Embrapa, de uma forma geral, então ela tem as divisões dentro da empresa que vai olhar para os problemas mais em termos de Brasil e o que está acontecendo no mundo, e as partes regionalizadas. Eu faço mais parte dessa regionalização aí, dentro do Cerrado, né, oeste da Bahia, Matopiba, e também fazemos trabalhos no Goiás, no Mato Grosso, aí dentro do possível. Então, aqui no oeste da Bahia e no Matopiba, de uma forma geral, como que é feito, como que é priorizada as demandas de pesquisa. Isso é um grande papel que a Embrapa faz também, tentando fazer a captação de demandas. Quais são os problemas que estão tirando o sono do produtor dentro de cada área de pesquisa, dentro de cada área da agronomia, que a Embrapa pode contribuir. Então, aqui na nossa região, nós temos feito um esforço, desde que eu pisei aqui na Bahia, para captar essas demandas, que a gente chama de transferência de tecnologia. Dentro da Embrapa, nós fazemos pesquisa e transferência, né, difusão do conhecimento, que vocês fazem muito bem aqui por esse podcast, né? Não deixa de ser uma excelente forma e ferramenta de fazer a transferência, a difusão do conhecimento, né? E dentro da transferência de tecnologia, nós precisamos também de uma área importante, que é a captação de demanda. E então, nós, como eu disse anteriormente, quando eu pisei aqui na Bahia pela primeira vez, eu participei de uma reunião com os produtores lá na ABAPA, né, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, onde nessa primeira reunião, quando eu fui apresentar fitopatologista, eles já perguntaram: olha, você trabalha com nematóide? Nós temos problema com nematóide. Então ali eu já me entanei, olha, o problema aqui parece ser nematóide. Mas aí a gente foi fazendo outras reuniões com as instituições aqui da Fundação Bahia, a própria ABAPA, Sindicato Rural, os produtores, né, para conhecer os problemas deles. E realmente as demandas de pesquisa são muito... você colocar 100 produtores numa sala e começar a perguntar quais são os problemas deles, você vai sair no final de 40 problemas diferentes para você tentar ajudar a resolver. E aí a gente precisa priorizar aquelas demandas, aquelas pesquisas que são mais importantes e vão fazer realmente diferença na rentabilidade, na sustentabilidade, em termos de fixar o produtor para que ele tenha realmente uma boa rentabilidade e continue na atividade por um bom período, né? Essa é o norte. Então, aqui na região nós temos feito esforço no sentido de formar comitês, né,
que atuem auxiliando nós, na Embrapa, e os pesquisadores e outras instituições atuantes na região a definir as prioridades de pesquisa. Quais são os problemas que eles precisam resolver e que a gente pode ajudar como Embrapa, não só como Embrapa, mas como as instituições de pesquisas que estão na região atuantes, né? Como a Fundação Bahia, próprias consultorias que existem na região. Fabiano, o que eu tenho, você explicou como funciona essa demanda, né? Então feita uma organização entre produtores, uma captação com os produtores de quais são os principais problemas, aquilo que está tirando o sono, né? Então, hoje, qual que é o principal foco de pesquisa no algodão da Bahia, se você pudesse falar assim, entre praga e doença, né? E o que você, como pesquisador, enxerga que está levando embora, assim, está tirando um pouco aí de produtividade, está levando embora um pouco a produção do oeste baiano? Se você pudesse dar um recado para o produtor, assim, ó, por favor, olha com mais carinho para isso aqui, ou se atente mais a esse manejo aqui, o que você diria, Fabiano? Com certeza, Luciano, número um, o que a gente tem que tomar cuidado e avançar, evoluir nas pesquisas no algodão, é a nossa praga mais complicada, que é o bicudo. Sem dúvida alguma, o bicudo, ele talvez não esteja tirando tanta produtividade, mas ele tem um custo muito alto para o produtor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa praga. Nesse sentido, nós da Embrapa temos tentado fazer o que podemos para auxiliar. Não é a minha área de atuação, né? Não sou entomologista, mas a Fundação Bahia, que é o local onde nós ficamos lotado aqui no Embrapa Algodão, em Luiz Eduardo Magalhães, ela recém contratou um entomologista para a região para focar mais nessa demanda, que é importantíssima. E junto com o bicudo nós temos, já da minha área, os nematóides, que muitas vezes é um problema que está ali silencioso, né? Nós fizemos um trabalho, um esforço desde que eu cheguei aqui, começando a captar as demandas. Fui, a cada dia que passava, me convencendo mais que dentro da fitopatologia, o principal problema no algodão era o nematóide. Então nós fizemos um trabalho bem aprofundado em nematóides e continuamos com esse trabalho até hoje. A gente pode falar sobre ele mais à frente. E além disso, as principais doenças da parte aérea, ramular, principalmente, né, um pouco de mancha-alvo e o apodrecimento de maçãs, né? Então, aqui na Bahia, todo ano que é um ano bom para a produtividade, é um ano que também dá apodrecimento de maçã. Nós precisamos evoluir, porque o apodrecimento de maçã, ele invariavelmente, quando tem um ano bom, ele tira de 30 a 100, até 120 arrobas aí, de muitas propriedades. Então, é um problema que acaba realmente impactando muito a produtividade do algodão. E nós precisamos evoluir. Não é um problema simples de resolver. A gente sabe que tem um tripézinho ali do apodrecimento de algodão, né, que seria época de plantio, né? Seria muito fácil aos produtores, se nossa previsão meteorológica em prazo de 4 a 6 meses fosse mais precisa, que ele falasse assim, não vou plantar em dezembro, vou deixar para plantar no início de janeiro, porque vai chover muito esse ano aqui, lá em março, abril, e eu vou ter problema de apodrecimento. Então, ele plantando mais tarde, ele garante que vai poder. Isso não existe, né? Infelizmente, e eu acho que está um pouco longe de acontecer. Então, o tripé que a gente fala do apodrecimento é época de plantio. Isso, a gente tem pouco controle sobre isso, porque a gente tem uma janela ideal de plantio e você pode só atrasar um pouquinho, mesmo assim correndo o risco de ter perda por corte de chuva muito cedo lá no final. O outro fator desse tripé seria a população de plantas, né? Se a gente tem uma população de plantas muito alta, de algodão, a gente já provou por pesquisas que nós fizemos aqui na região oeste da Bahia há 3 anos, quanto maior a população, maior a densidade de plantio, maior o apodrecimento. E o outro tripézinho aí do apodrecimento é a altura. Então, um bom manejo com regulador de crescimento, né? A gente garantir que as plantas estejam bem reguladas, com altura um porte um pouco menor, a gente tem menor apodrecimento. Então a gente vê uma correlação direta aí com população e altura de planta. À medida que a gente tem maior população e maior altura do algodão, nós temos mais apodrecimento. Então, alguns detalhes que o produtor consegue mexer. Além disso, ele fica limitado mesmo às condições climáticas, né? Então, assim, só lembrando um pouco, né, aqueles conceitos de agronomia, uma doença para ocorrer, né, como o apodrecimento,
necessita de que 3 fatores estejam presentes, né? O patógeno esteja presente no ambiente, o hospedeiro suscetível e condições climáticas favoráveis, né? Então esse tripé, esse triângulo aí, patógeno virulento, hospedeiro suscetível e ambiente favorável tem que estar presente para ocorrer. E no apodrecimento, o que ocorre? Nós temos... Quem são os patógenos que causam apodrecimento de maçãs do algodão? Se você for buscar na literatura internacional, você vai ter mais de 130 micro-organismos que causam apodrecimento da maçã do algodão. Então veja o quão complexo é o problema. Como que a gente vai garantir que pelo menos 1, 2, 3 ou 10 desses daí não estejam presentes ali no solo? São muitas vezes micro-organismos que estão ali como saprófita no solo e sob condições ideais eles vão causar. Então, o patógeno está naturalmente presente no campo. O hospedeiro, né, o algodão, ele é naturalmente suscetível à doença. Então, a gente fica só dependendo da condição ambiental. Qual condição é essa? Excesso de chuva, né? Chuva por mais de 3, 4 dias, né, aquelas chuvas intermitentes, e condição de pouca luz, né, nublado por vários dias, vai favorecer o progresso do apodrecimento no algodão. Então, é um dos problemas também que nós precisamos estar sempre atentos na região, e que não é de fácil solução. Então eu diria bicudo, né, como foi a pergunta de vocês, nematóide, apodrecimento de maçãs, junto com os outros problemas que o produtor de uma certa forma já consegue conviver melhor, a parte aérea e outras pragas aí que afetam o algodão. Uau, pois eu vou pedir para os ouvintes depositarem R$100 pela aula, né? Realmente foi uma grande aula, até para nós que trabalhamos com algodão. Eu trabalho com algodão, o Cian aí tem muito mais experiência com algodão do que eu, acredito que foi uma aula também. Eu confesso que eu desconhecia e fiquei assustado com a quantidade de patógenos aí que causa apodrecimento na maçã do algodão aí. Mas fica complicado, né, Fabiano? A gente chama isso, quando mais de um patógeno afeta e causa a mesma doença, de um complexo. Então realmente é um complexo, bastante complexo, né? São vários, mas obviamente que dentro desse micro-organismo a gente tem que estar mais atento àquele que está presente em maior quantidade. Então nós temos iniciado um trabalho para tentar ver quem é que está contribuindo mais ali, mas é algo um pouquinho complicado, porque isso já não é a primeira vez que é tentado. Muitos trabalhos existem nos Estados Unidos, na Índia, em outras literaturas internacionais sobre apodrecimento, e é um problema um pouco complexo, né? Exato, e até porque a gente conversa muitas vezes bicudo, a gente pode pensar em copiar a erradicação do bicudo que aconteceu nos Estados Unidos, mas pensando em alguma ação futura, mas podridão das maçãs, realmente nunca tinha visto em lugar nenhum do mundo. Um fator interessante, Perina, imagina que eu vi muita parte de podridão de maçãs por desfoliante ou maturador mal feito. Isso ocorre também se o cara perdeu o timing, se o produtor perdeu tanto o time do regulador de crescimento quanto do desfoliante maturador, ele pode ocasionar a podridão das maçãs de uma forma mais acelerada, pode perder mais produtividade. Como isso funciona? O maturador, apodrecimento, não, porque o apodrecimento ele se estabelece assim, Péricles, mais cedo do que essa fase aí da maturação, né? Que você precisa que as maçãs abram, né? E também do desfoliante, né? Para fazer desfolho do algodão. Mas ele está mais relacionado com esses patógenos quando assim, o apodrecimento ele se estabelece no campo toda vez que nós temos excesso de chuva casando com o início das aberturas das maçãs ali no terço inferior e terço médio. Então, quando temos chuvas intermitentes no mês de março, abril, aqui na região oeste da Bahia, isso pode variar de região para região, tá? Então, no Mato Grosso, talvez essas chuvas intermitentes acontecem um pouquinho mais tarde, um pouco mais cedo, também afeta, mas o fato é, casando essas condições ambientais, né, de excesso de chuvas, 3 a 4 dias ou mais, com esse início de abertura das maçãs, que é natural, né? A planta produz as maçãs do terço inferior primeiro, médio e superior, né? Isso vai ser um problema sério. Outro fator que também contribui com o crescimento de maçãs são algumas pragas. O próprio bicudo, lagartas, né? Às vezes fura ali a maçã e ela vai apodrecer também. E o próprio percevejo, a gente não fala, né, muito, mas existe aquele percevejo
já houve algumas situações e alguns plantios de alguns anos aqui na Bahia que o percevejo da soja estava muito fora de controle na soja com a colheita. Então, ele observou que ele fica ali tentando se alimentar, às vezes não consegue, não tem um conhecimento fundado sobre isso, mas aquele tentativa dele tentar se alimentar, ele acaba furando e é uma purga. Mas confesso para você que maturador e desfolhante no apodrecimento já está estabelecido, né? Pode afetar a qualidade, né, da abertura das maçãs, às vezes a umidade, a qualidade da fibra no final. Mas o apodrecimento, normalmente, ele já está estabelecido antes. Obrigado, Fabiano, de novo aí. Eu queria puxar novamente puxar o foco aí. Acredito, o Pérez tem mais até experiência com imagens. Eu também trabalhei muito com imagens. Trabalhei por um ano numa empresa de agricultura de precisão e prestávamos o serviço de mapeamento de nematóide, né? E no banco de dados tinha ali mais de 123 mil hectares mapeados de nematóide no oeste da Bahia toda, né? Desde 14, 15, 16, né? Uhum. E são dados, são situações preocupantes, são mapas vermelho, é assustador. E algumas regiões têm uma tendência a ter mais alguns, outros têm tendência a ter outros, mas de uma forma geral, o nematóide é um problema muito sério, acho que no Brasil, no Brasil todo, não sei, mas falando da nossa realidade aqui do oeste da Bahia, por muitas vezes eu me deparei com a situação de tentar efetuar uma venda, né, de prestar um serviço quando eu questionava o produtor, não tem tamanho de produtor, tá? Pequeno, médio e grande. E eu perguntei, tem problema com nematóide na sua área? E ele falava assim, eu tenho, mas é só numas manchinhas, é um pouco aqui, é só no chão, é só no talhão da frente, é só onde veio uma vez umas máquinas aí do Mato Grosso e colocou os nematóides. Eu ouvi muito isso. Então, eu queria que você, Fabiano, de uma forma geral, explanasse a preocupação do nematóide no oeste da Bahia e o quanto isso é sério e qual que seria o caminho para a gente, para o produtor, para o algodão, para nossas áreas, sair fora desse problema e começar a ter um controle e uma eficiência maior nisso aí, Fabiano. Certo, Luciano. Para mim é um prazer muito grande falar sobre nematóide, né? É o trabalho que nós, como eu disse anteriormente, nós fazemos um esforço da Embrapa para as demandas, né? E trabalhar com aquilo que está mais pesando no bolso do produtor, né? E tirando o sono do produtor. E o trabalho de nematóides foi o primeiro grande trabalho que nós fizemos aqui na região, realmente preocupado com esses relatos dos produtores. Então, o que acontecia na época, né? 2015, 2016, a hora que a gente começou a trabalhar com nematóide, a gente escutava, né, desde 2014, quando eu cheguei aqui, os produtores reclamando muito sobre nematóides, mas a hora que você perguntava um pouquinho mais a respeito do problema, aí é exatamente do jeito que você falou, é só uma manchinha, eu acho que não tem muito problema não e tal. Aí você perguntava, mas qual espécie de nematóide é? Daí a pessoa já coçava a cabeça e tal, então a gente começou a perceber que havia uma falta de esclarecimento, né, sobre o problema na região. Então, fomos atrás de dados de colegas nossos, especialistas aqui no Brasil e até outros colegas que fizeram trabalho nos Estados Unidos também, para saber de que forma a gente podia abordar o tema, né? E nós, então, fizemos uma abordagem de levantamento, né? Fazer um levantamento, um raio-x, né, para saber como é que estava a situação de nematóides e, no nosso caso, trabalhamos com algodão, na cultura do algodão no oeste da Bahia, porque como é uma doença, né, de sistema, nós temos ideia de como é que está no algodão, nós também teríamos uma ideia das outras culturas. Então nós propomos esse trabalho de levantamento, né, que a gente chamou de diagnóstico de nematóides em algodoeiro no oeste da Bahia, onde a gente passou a percorrer cada uma das fazendas que plantam algodão na região. Então, para vocês terem uma ideia, durante 2 anos, com um grande apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, e da Fundação Bahia, em termos de infraestrutura para fazer o trabalho, né? Nós percorremos cada uma das fazendas de algodão. Então, nós percorremos por 105 fazendas, exatamente, onde a gente terminou o levantamento com um pouquinho mais de 250 mil hectares de área. E aí a gente teve ideia real da situação, de uma forma bem clara, quais são as principais espécies de nematóide que ocorrem, né, na região e qual é o real dano
em termos de perdas na produtividade que esses nematóides estão ocasionando na região. Então, para vocês terem uma ideia, esse levantamento em 250 mil hectares de área, nós observamos que grande parte das áreas produtivas de algodão, e a gente sabe que geralmente os produtores de algodão são produtores mais tecnificados, são áreas, muitas vezes são produtores maiores, né, áreas maiores, mas apenas em 20% dos locais que nós amostramos, fizemos esse diagnóstico, o produtor realmente já tinha feito uma análise nematológica na área dele, né? Então, muitas vezes ele estava reclamando do problema, ele sabia que tinha, mas nunca tinha feito uma análise para saber realmente qual é a espécie, né? E como ele faz para controlar. Então, isso nos chamou bastante atenção, porque nós tivemos o diagnóstico, hoje nós conhecemos bem qual é o principal problema do algodão em termos de nematóide, qual é a espécie que mais causa perda na produtividade, quais são as espécies, né? Na verdade, são algumas, só que o produtor não tinha ideia disso. Então, o que leva o produtor a não fazer esse diagnóstico? É porque o diagnóstico de nematóide não é algo simples, ele exige que a pessoa vá lá fazer a amostragem, né? E aí essa amostragem precisa ser bem definida, senão ele faz um trabalho incorreto e tem um subdimensionamento ou um superdimensionamento do problema dele, então ele acaba simplesmente não fazendo. Então isso chamou bastante atenção, mas nós tivemos a ideia dentro da cultura do algodão, uma ideia muito clara de qual é o principal problema e qual é então o principal problema de pesquisa dentro dos nematóides que a gente precisa trabalhar. Então, de lá para cá nós temos trabalhado bastante com o nematóide das galhas, né? Que é a principal espécie que causa dano na região, né? Meleidógene incógnita, que é a espécie. Temos trabalhado também com o nematóide reniforme, que é a segunda espécie de nematóide que mais causa problema no algodão. E também temos tentado fazer trabalhos com a nematóide das lesões, que é a espécie mais abundante, que mais ocorre na região. Então, se você me perguntar qual é a espécie que mais tem aqui de nematóide no oeste da Bahia, sem dúvida alguma é o nematóide das lesões. Se você pegar uma enxada e fazer uma amostragem, uma amostra só, né? Você colete qualquer talhão, em qualquer local, é muito difícil não ter esse nematóide, porque ele apareceu nesse levantamento nosso realizado com 85% de incidência. Então, qual que é a chance de a gente encontrar esse nematóide no campo? A grosso modo, 85%, né? É uma chance muito grande. E dentro desse trabalho, daí nós fomos um pouco mais a fundo, né? E começamos a comparar o sistema de cultivo, né? Aquele cara que faz o sistema de cultivo mais conservacionista, com plantio direto, né? Rotação de culturas completa, com aqueles que praticam um sistema mais simplificado, monocultivo, ou muitas vezes o sistema convencional de preparo do solo e a relação de nematóides. Tivemos muito ricos que, se vocês me perguntarem, até hoje, né? Nós estamos trabalhando com esses dados feitos quase 4 anos atrás e tem muita coisa para ser explorado ainda. Que além de análise nematológica, nós fizemos também análise de fertilidade do solo completa, né? Análise física do solo também, né? Então, qual é a relação dos nematóides com os solos que estão com pH um pouco mais ácido, um pouco mais básico, qual é a relação de cada espécie de nematóide com a compactação, né? Que está presente na área, né? Então, tudo isso ainda são dados que nós ainda estamos trabalhando e vai ter coisa para sair ainda desse trabalho assim, bastante extenso que nós fizemos. Então, eu diria que e os produtores sabem já como fazer para conviver com esse problema. De uma forma geral, nós temos alternativas e de lá para cá, de 4 anos para cá, passamos a estudar, atacar esses principais problemas. Então, no algodão, como eu já disse, o principal problema nosso hoje no oeste da Bahia é o nematóide das galhas. Nós temos atacado, em bom sentido, esse nematóide com pesquisas de práticas do sistema de produção, em termos de desde controle cultural, com rotação, culturas, quais culturas a gente pode inserir que vá trazer um benefício no controle de nematóide, ao passo que também tenha rentabilidade para o agricultor, quais os cuidados que nós precisamos ter. Então isso tudo entra dentro do controle cultural, em termos de máquinas, em termos de equipamentos, o que a gente tem que tomar cuidado para ter uma boa desinfecção de equipamentos, deixar aqueles talhões que
estão com maior infestação, para ser preparado por último, para evitar a infestação em talhões onde não tem o nematóide. Qual a influência do método de destruição de soqueira, né? Se você faz um método de destruição de soqueira deixando o algodão em pé, comparado com um chopper, uma destruição de soqueira onde você faz um correntão, onde você retira todo o sistema radicular do solo, isso influencia o nematóide, não influencia. Nós temos trabalhado com essa parte, então, de controle cultural. E, em paralelo a isso, também outras nuances, né, dentro da regulador de crescimento. Também influencia atenuar o problema de nematóide ou não, né? Então, se você tem um problema com nematóide, a planta já vai abaixo do normal. Você vem, aplica um regulador de crescimento, a planta trava e aquela reboleira ali, ela se torna um pouco mais complicada, porque o algodão não desenvolve mais. Então, naquela região, além de você ter perda de quantitativa, de produtividade, você também tem qualidade de fibra. Então, em paralelo, nós temos feito, né, estudos, né, para tentar contribuir no sentido de fornecer informações e o produtor conseguir conviver com o problema de nematóide, né? Então, controle químico, biológico e cultural, nós temos trabalhado bastante forte agora, nesses 2 últimos anos, né? Então, nós temos alguns resultados mostrando as alternativas que o produtor consegue conviver com esse problema. E, além disso, dentro dessa estudo de nematóide, nós estamos focando muito, né, na parte do diagnóstico. Eu falei para vocês que o grande problema do produtor foi detectado no início, que ele não fazia o diagnóstico quanto complexo para ele. Então, quais ferramentas a gente pode usar para facilitar, para nortear esse diagnóstico? Então, também temos trabalhado e estamos ainda em fase de compilação e interpretação de dados, mas, por exemplo, de que forma a gente pode usar as imagens aéreas, drone, seja por drone, por avião ou satélite, para a gente facilitar o diagnóstico. Então, nesse sentido, nós trabalhamos o ano passado com 5 fazendas, com diferentes níveis tecnológicos, tentando ver de que forma a gente pode usar a imagem. Então, nós fizemos imagem aérea utilizando satélite, drone, VANC, né? Algumas imagens até feitas por avião, né? Com o Pélix nos ajudou aí, né? O pessoal da PEAGRE nos ajudou bem, diversas empresas nos ajudaram para a gente tentar ver de que forma a gente pode estabelecer um padrão ou não para fazer esse diagnóstico de nematóides em grandes áreas. A nossa grande preocupação dentro da nematologia, né, que é uma área só da fitopatologia, existem métodos de amostragem, mas esses métodos eles foram originalmente criados para pequenas áreas. Então, se você for lá nos métodos, você vai descobrir que a maioria das literaturas indicam para o engenheiro agrônomo que ele precisa fazer uma amostra a cada, no mínimo, 10 hectares. Isso é praticável na nossa realidade? Não é muito bem praticável. Então se a gente usar a imagem aérea, a nossa amostragem para aquelas áreas de problemas, isso é confiável, não é? Então nós temos trabalhado com essa ênfase aí, de tentar ajudar o produtor a fazer um diagnóstico mais preciso, mais simples e também que seja confiável, né? Então, basicamente, nós temos feito dentro da parte de nematóides esses trabalhos aí que envolvem essas áreas que eu acabei de citar aí. Só isso? Pô, Pelinha, brincando, né? 250 mil hectares, toda a parte de cruzamento de dados químico, físico, compactação, diagnóstico, uso de imagens, isso é fantástico. Só tenho para falar aí, parabéns por todo esse trabalho, parabéns por toda essa contribuição para o ramo da agricultura. Eu acho que a pergunta que fica é qual que é a previsão, Perino, desse trabalho ser publicado? Não é um trabalho, Luciano, respeita um livro. Pois é, Luciano. Confesso que nós esperávamos que fosse complexo, mas um pouco mais complexo do que a gente espera sempre, né? Quanto mais a gente estuda e aprofunda, a gente vê que a gente não sabe nada e a gente precisa estudar ainda mais. Então, assim, há muitos detalhes para serem, arestas para serem aparadas, mas a gente espera aí que esse estudo, dentro de 1 ano, 2 anos, a gente tenha uma visão mais clara do que é.
E então nós vemos também que precisamos cada vez mais fazer trabalhos interdisciplinares. Então precisa envolver pessoas de mais diversas áreas, pesquisadores e consultores, engenheiros agrônomos. O pessoal que tem aquela feeling do campo é muito valioso para nós, eles precisam estar juntos. Então é um grande desafio sempre para a gente pegar essa visão do pessoal do campo e concatenar com os pesquisadores que muitas vezes estão distantes e precisam estar presentes junto com nós para tentar desvendar como nós facilitamos a vida para o produtor, que esse sempre é o norte no nosso trabalho, né? Mas eu posso dizer para vocês que eu acredito bastante, né? Sou muito otimista e o que me motiva bastante a trabalhar com isso é que eu acredito muito que tudo vai, num médio prazo, pelo menos, nós vamos ter ferramentas mais aprimoradas, não só para nematóide, para as outras áreas, mas a nossa preocupação é que o agricultor tenha confiança e faça de forma eficiente e ágil, né, essa detecção de nematóide. Então, não só a imagem aérea, a amostragem física do solo, que eu falo física assim, é o ato de você ir lá e fazer a coleta da amostragem, que pode ser substituído ainda, né? É muito difícil a gente ver uma forma de substituir isso, mas talvez parâmetros que indiretamente o produtor possa coletar no campo e falar, não, aqui eu tenho problema com nematóide e se eu adotar tal prática de manejo eu vou conseguir em 2, 3, 4, 5 anos não que não tenha mais o problema, que é difícil a gente eliminar o nematóide, mas ter uma convivência... Mas que não cause dano mais, né, Fabiano? Exatamente, ter uma convivência amigável com o nematóide, não seja mais uma... Então, eu acredito muito que nós vamos chegar nisso daí, mas a inovação tem que estar em todas as partes, não só ali na parte de imagem aérea, de evolução de índices diferentes, sensores diferentes, mas também na metodologia de análise rápida, mas para que o produtor tenha uma tomada de decisão mais rápida, né? Nós temos trabalhado internamente, né, com outros pesquisadores, com outras pessoas de outras áreas, para tentar trazer essa evolução também a nível de laboratório, né? O que pode ser feito para que a análise chegue o mais rápido possível na mão do produtor, né? Quando a gente iniciou estudos em fitopatologia, então nossos professores falavam, olha, o nematóide é um problema que você tem muito a fazer antes de você plantar, mas depois que plantou, muito pouco você tem a fazer. Realmente isso é verdade, ainda é verdade. Cada vez mais, com a evolução das tecnologias, nós temos mais ferramentas para ser aplicadas durante o cultivo que contribua para a redução do problema, né? Então, uma análise rápida, ágil, permite que o produtor, ali durante o cultivo, tome a decisão para a próxima safra, que a gente sabe que em grandes áreas, grandes grupos, e a agricultura hoje ela é empresarial, os produtores estão tomando decisão nessa safra para a próxima. Então a informação tem que ser muito rápida para que a tomada de decisão também seja rápida e esteja pronta e bem definida muito antes de fazer o plantio, né? Então é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Uma forma inteligente de fazer isso aí, né, Pérez? Você pode até falar mais, eu considero você um especialista em imagens, mas quando a gente pega uma imagem de satélite com uma resolução um pouco melhor, algumas manchas pequenas é fácil a gente... eu não posso afirmar assim 100% de certeza que isso aqui é o nematóide, essa mancha, essa reboleira é o nematóide. O feeling que eu tenho com imagem, você muito mais, Pérez, pode, numa grande área, numa fazenda de 10 mil hectares, me direcionar para, sei lá, 40, 50 amostras de uma forma mais inteligente, né, Pérez? O Fabiano, trabalharam muito com imagens, eu acho que o produtor, a partir desse princípio, já causa um direcionamento para ele, né, Pérez? Exato, até puxando aí, antes do Fabiano falar, a ideia principal de imagens de alta resolução até um pouco... É igual uma análise de solo, né? O legal é você fazer o histórico. O interessante, não é nem legal, o certo é você ter o histórico. É por causa disso que muitas vezes drones ou até aviões, eles apanham tanto para continuar no mercado. Porque se você não tem um histórico do antes, 2, 3 anos de imagens, você não consegue tomar uma decisão. Porque o nematóide, ele é um patógeno de solo que normalmente ele não é tão móvel. Ele move a partir do momento que ele vai se expandindo, crescendo. Mas
E ali você precisa ter uma correlação de vários anos, ali 2, 3, 4 anos, por causa disso que até mesmo a pesquisa do Fabiano, ela demora tanto. Mas, Fabiano, eu queria, assim, você comentou, cara, eu queria dar uns spoilers pra gente. O que é um resultado fantástico? Primeiro, assim, de toda essa pesquisa, o que é um resultado muito nítido do que vocês estão vendo? E depois, queria perguntar pra você, o que você acredita no futuro, na inovação, de tudo isso que vocês estão envolvendo muita gente, empresas privadas, empresas de tecnologias, consultores, muita gente da Embrapa, meu Deus, muitos produtores. O que você vê com tudo isso, esse conhecimento, esse tempo que você passou em Delaware, nos Estados Unidos, com esse resultado nítido que você está vendo? Qual que é a inovação? O que você acredita que vai ser o futuro desta área que você está pesquisando? Eu acredito muito, Pericles, que nós aqui no Brasil estamos vivendo dentro da nossa área, da profissão, estamos vivendo um momento único que a agricultura no país é a mola propulsora da evolução do país. Nós estamos vivenciando isso, com certeza nossas gerações futuras vão falar muito sobre isso. Eu acredito que a pesquisa precisa estar mais alinhada possível com a realidade do produtor. Então essas pesquisas mais alinhadas, background, pessoas fazendo estudos mais aprofundados, que nossas pesquisas aqui na região oeste da Bahia, com os grandes produtores, eles precisam ser mais aplicadas, ter uma aplicabilidade direta. Eu acredito muito que com essa, vamos dizer assim, com essa química, com essa concatenação criada entre produtor e pesquisa, nós temos muito a ganhar no futuro, né? Então, eu acredito que por exemplo, não só de nematóide, mas outras, por exemplo, da biologia do solo, que é importantíssimo, né? Está sendo cada vez um atributo que está sendo cada vez mais abordado e está começando a evoluir as pesquisas também, vão nos ajudar a tentar entender melhor esse complexo, porque a nossa pesquisador e os profissionais, todo mundo tende a separar os problemas. Vou lá, vejo o problema do nematóide separado do problema da física do solo, da fertilidade. Mas ali, né, no campo, tudo é um complexo que está trabalhando de forma muito interligada. Então, a partir do momento que a gente conseguir desvendar um pouquinho desse complexo e como a gente melhora o solo, a saúde do solo, para que o solo consiga ser mais produtivo, né, os fatores trabalhando de forma interligada, a gente consegue ter um futuro assim muito promissor. Do meu ponto de vista, nós estamos em processo de evolução na agricultura, na produtividade e no entendimento desses complexos. Já estamos muito evoluídos, mas precisamos evoluir muito o que está abaixo do solo, principalmente na parte biológica. Então, eu imagino que ter diretas ou indiretas que nos digam, olha, você não precisa necessariamente saber cada micro-organismo que tem aqui no solo, mas o complexo de organismos que você tem que favorecer aqui através do controle biológico ou culturais de uso espalhada ou diversificação de culturas para que você atinja o máximo de rentabilidade ali naquela área. Não de produtividade, mas o máximo real por cada hectare que você produz. Então, acredito muito que no futuro nós vamos chegar nesse. E é por isso que eu trabalho incansavelmente todo dia pensando o que a gente pode fazer para contribuir com isso, né? Show de bola, Fabiano. Obrigado aí pela resposta. Isso aí, nossos amigos ouvintes do Bendito Agro, estamos chegando aí ao final da primeira parte da nossa entrevista aí com o Fabiano Perina. Informar para vocês que, né, se é a primeira parte, vai ter a segunda, né, Pérez? Claro! No episódio aí, na gravação com o Molim, ficou cortado ali, a gente tinha decidido fazer 2 partes, mas acabou ficando cortado, então, para o pessoal não reclamar mais com o Pérez, foi erro dele, tá? Gente, não vou ter nada a ver com isso, que é ele que faz a gravação e manda pro Leonardo. Mas dizer para vocês, semana que vem tem muito mais conteúdo aí com o Fabiano, e que nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcast do agro do Brasil. E estamos em todos os agregadores de podcast aí, Castbox, Spotify, Deezer, Apple e outros. Não é isso aí, Péricles? Exato, meu amigo. Exato.
A gente tá aí encerrando mais esse episódio, dividido em 2 partes novamente. A gente tá tomando essas decisões porque as pessoas que estamos entrevistando são realmente pessoas de alto nível, tem muito conhecimento a repassar para vocês. Então a gente tá acabando dividindo em 2 partes. Realmente foi erro meu, errei, assumo. Onde eu erro, eu assumo. Cara, você quis dizer então que os episódios que não tem 2 partes é porque não era muito importante o convidado. Não, normalmente todos são importantes. É que quando o nosso entrevistado está com tempo para fazer em 2 partes e também, vamos dizer assim, do meio técnico, meio de pesquisa, normalmente eles têm muita informação técnica. Então é legal em dividir para até não sobrecarregar nossos ouvintes. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Curta, compartilhe. Peço esse favor para vocês. A gente está investindo, a gente está tirando o nosso tempo, cada um num canto do país, investindo dinheiro para levar o que existe de melhor, as melhores entrevistas para vocês. Então nos ajude, curte, compartilhe, indique para os amigos. Siga a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube. Vamos fazer aí esses episódios rodar o país todo, ou até o mundo todo. Vocês que escutam aí no Spotify, no Apple, no Deezer, no Castbox, por favor, nos favorita lá, nos adiciona ou se inscreve lá no Castbox, por exemplo, em inscrever. Isso nos ajuda a ter um crescimento orgânico, pessoal, e a gente consiga chegar mais fácil aí em todas as pessoas que tenham qualquer coisa relacionada com agro. Então isso é muito importante pra gente. Se vocês gostam de nós, por favor, curte lá e se inscreve. É isso aí. Um grande abraço a todos. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.